E, gente, chama atenção para o que a Gabi falou, a apuração do nosso Caio Junqueira, que Geraldo Alckmin pode ser o representante do governo brasileiro na posse de Milei. Mas voltando à fala do ministro Paulo Pimenta, foi uma fala que ninguém estava esperando, diferente do resto dos membros do governo, mas o que eu apurei? Não foi por acaso. Pimenta estava esperando por aquela pergunta e me dizem fontes do Palácio do Planalto, vou dar um bastidor para vocês. A fala de Pimenta foi um recado para Javier Milei escolher, aspas, se vai deixar o palanque, me disseram fontes no Palácio do Planalto. Ele relembrando o que Pimenta falou, que Milei ofendeu de forma gratuita o presidente Lula ao chamá-lo de comunista e corrupto. E completou, seria um gesto dele como presidente eleito de ligar para se desculpar. Depois que acontecesse isso, Pimenta, pensaria na possibilidade de conversar. Fontes no Planalto ressaltam, então, que Pimenta falou em nome próprio, não por Lula, que tem orientado o pragmatismo ao Itamaraty, que a fala do ministro vem depois de Milei convidar Bolsonaro para a posse em uma videoconferência e ressaltam para mim, é um recado para o Milei entender que ele tem que escolher se vai ou não vai deixar o palanque. No Itamaraty, o discurso de posse foi bem recebido, emissários de Milei têm ressaltado a possibilidade de diálogo, mas o telefonema para Bolsonaro e a movimentação de Milei nas redes sociais, retuitando ali sempre políticos de direita, dão um sinal contrário ao Planalto. Eu quero montar, Igor Peixoto, aquela tela de análise bem grande que junta o time todo para a gente repercutir. Opa, olha que tela linda! Para a gente repercutir e fazer análise de toda essa situação. Como que essa vitória do Milei acabou repercutindo no país todo, a direita e a esquerda, em toda a classe política. Vou começar com Pedro Venceslau, que estava nessa apuração comigo sobre a repercussão no bolsonarismo. Pedro, eles estão tentando engrossar mesmo a comitiva para a posse de Milei. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Deve haver uma romaria de deputados bolsonaristas para a Argentina. Ainda não saiu uma lista completa, mas eu conversei com alguns parlamentares, algumas lideranças desse campo hoje, e eles estão muito animados com a expectativa de fazer um tour pela Argentina. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai junto com o Eduardo Bolsonaro. A ideia é que ele passe 2 dias por lá, fazendo uma peregrinação entre lideranças de direita da Argentina, vai se encontrar com o Milei. Foi o primeiro convidado do presidente eleito, assim como outros partidos de direita também esperam enviar comitivas lá para a Argentina. O Bolsonaro ainda não sabe se vai levar a primeira-dama, Michele, nessa viagem, mas com certeza vai levar uma grande comitiva. O Fábio Van Garten vai acompanhando o ex-presidente, assim como outros auxiliares, e os bolsonaristas estão muito empolgados com a vitória do Milei, porque eles acreditam que ela pode engrossar o caldo da narrativa bolsonarista aqui no Brasil. Estão circulando muitos memes e muitas imagens do Trump, do Bolsonaro e do Milei, como se essa fosse uma vitória da direita no continente americano e na América do Sul. Os PT e a base governista, eles minimizam, né? Eles acham que essa vitória do Milei não tem impacto político para o bolsonarismo, que seria uma força política decadente aqui no Brasil, que está circunscrito ao Bolsonaro e que a tendência é que esse movimento perca a força. Vamos ver, né, Raquel? Jussara Soares, será que o bolsonarismo está exagerando aí, está querendo vender mais do que pode entregar? Boa tarde a todos que nos acompanham, meus colegas aqui também. O bolsonarismo, na verdade, se assanhou, né, com a vitória do Milei e vê nisso uma oportunidade de surfar nessa onda nesses próximos dias, aproveitando isso. Eles querem entender, o que eles querem fazer é usar a vitória do Milei na Argentina para dar recados internos. Por exemplo, quando o ex-presidente Bolsonaro conversa com o Milei, já se propõe a ir aqui para a Argentina para acompanhar a posse, eles estão querendo retomar ali um vácuo que acabou sendo deixado na avaliação desses bolsonaristas pelo próprio presidente Lula, quando ele faz um tweet e não menciona nem o Milei. Então, ele fala, tem uma oportunidade aí, obviamente já tinha essa ligação ali, Eduardo Bolsonaro muito próximo, né, que é o filho do presidente, deputado do ex-presidente e deputado federal, aproximando, né, acompanhando tudo de muito perto. Então, eles aproveitaram essa oportunidade para tentar dar os recados. A direita no Brasil
pode ressurgir, não está hoje no Palácio do Planalto, mas não está morta, tem muito que avançar sobre isso. E o que eles estavam me contando, Raquel, é que essa vitória do Milei, eles veem como um dos alicerces que eles precisam para 2026. A vitória do Milei é ele já de olho já na eleição dos Estados Unidos no próximo ano, ali com uma expectativa de uma eleição do Trump, e aí também de olho nas eleições municipais. O desempenho da direita nas eleições municipais, para eles também ajuda a dar um formato da capacidade da direita se reestruturar para as eleições de 2026. Então, é nesse sentido que a direita está aproveitando e está surfando nessa onda. Eu estava aqui, enquanto o Pedro estava falando, estava conversando com uma fonte aqui, que depois, Pedro, a gente checa isso junto, que Bolsonaro vai numa quinta-feira e volta na segunda-feira seguinte à posse para acompanhar a posse do Milei lá na Argentina. Nesse sentido, 4 dias, não é pouco não, hein? Exato. Quer aproveitar o máximo possível e isso vai ser explorado de modo intenso. Tem uma outra situação também, Raquel, que o que eles nos dizem, que essa vitória lá dá um recado interno aqui para o PT. Se Lula estava se sentindo, na avaliação da direita ali, dos bolsonaristas, se Lula estava se sentindo muito confortável e não ameaçado, talvez isso ajude a acender um alerta aí no Palácio do Planalto. Isso é uma avaliação dos próprios bolsonaristas. Igor, quando der, me troca de lugar aí com o Pedro, que eu quero ficar pertinho de todo mundo. Daniel Rittner, agora vamos entrar no Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto ainda tateando, o governo todo tateando a como reagir ao fenômeno Javier Milei. E aí a declaração de Pimenta parecia que pegou todo mundo de surpresa, né? O Itamaraty vinha tão diplomático, a Haddad também, e Pimenta diz, não, ele precisa pedir desculpas. E aí eu fui apurar melhor e olha, Pimenta está falando por si, mas sim, o Milei precisa ou descer do palanque. O que você está ouvindo aí em Brasília, dentro do Planalto? Quem não gostou nada disso, Raquel, boa tarde a todos, boa tarde a você e a todos que estão aqui na mesa com a gente. Quem não gostou disso foi o Itamaraty. O Itamaraty estava advogando e implementando uma estratégia bastante diferente. Desde antes da vitória do Milei, quando o pessoal na Embaixada Brasileira em Buenos Aires procurou ali o núcleo de campanha do Milei, especialmente 3 pessoas. Guilherme Francos, provável ministro do Interior, Diana Mondino, provável ministra das Relações Exteriores, e Victoria Villarroel, a vice-presidente, muito forte ali na campanha do Milei. E essas 3 pessoas mandaram, nas palavras de quem fez esses contatos, expressão aqui entre aspas, sinais apaziguadores. Tanto no que diz respeito, por exemplo, ao futuro do Mercosul, dizendo, olha, calma, a gente quer discutir o Mercosul? Quer, mas de dentro, sem nada muito radical, sem um movimento imediato de saída do Mercosul, isso que foi dito textualmente para diplomatas brasileiros que conversaram com esses 3. E também com relação ao gasoduto que sairá de Vaca Muerta, está em licitação neste momento, com previsão de obras a serem concluídas final de 2024, início de 2025, para tirar o gás de Vaca Muerta, aquela mega jazida de gás natural ali no oeste da Argentina, e levar até a fronteira do Rio Grande do Sul. É o grande projeto de integração energética que está se discutindo no momento. E o pessoal do Milei disse que tem interesse na continuidade desse projeto. Então, o Itamaraty disse mais ou menos o seguinte, bom, é a hora de baixar a temperatura, usar, expressão novamente dos diplomatas, paciência estratégica com o Milei, e o momento é de trabalhar em silêncio, não de dar declarações fortes. Agora, esses mesmos diplomatas foram tremendamente surpreendidos pela estratégia Paulo Pimenta, que foi no sentido contrário ao que o Itamaraty vinha advogando. Diplomatas baixando a temperatura e políticos subindo a temperatura.